Você ainda usa o painel de controle do seu Samsung exatamente como ele veio de fábrica, com aquela personalização básica? Então, você está perdendo o seu tempo. Hoje eu vou te mostrar como deixar esse painel muito mais organizado, prático e bonito, igual ao de quem domina completamente o One UI 8.5. 1, 2, 3, let's go! Primeira coisa, você precisa organizar os botões do seu painel rápido. Você vem aqui no lapisinho, pede para editar e começa a organizar. Você vai colocar os botões que você mais usa de uma forma mais rápida de serem acessados. Eu vou começar por esse aqui. Vou vir aqui em editar e aqui eu posso tirar botões. É só vir aqui no menos e tirar, depois concluído. E eu também posso adicionar botões. Isso sem usar nenhum aplicativo, somente com a One UI 8.5 instalada. Para adicionar, eu venho aqui no mais, adicionar um controle e escolho os botões que eu quero levar lá para dentro. Eu quero esse aqui, pressiono e já arrasto ele aqui na posição que eu quero. Concluído, mesma coisa, venho aqui, adiciono, pego outro, pressiono e jogo aqui para dentro. Depois é só clicar em editar e colocar na ordem, porque nem todos vão aparecer. Então vocês colocam nos primeiros espaços aqueles que vocês usam mais. Eu uso dados móveis, então eu pressiono e jogo aqui. Eu uso Quick Share, já está ali no terceiro. Gravador de tela, para mim é mais importante do que economia de energia. E para finalizar, eu coloco aqui o meu acesso ao microfone. Para mim, nessa ordem tá ótimo, vem aqui concluído. E esses vão aparecer ali primeiro. Esses primeiros aqui, eu gosto de usar assim, Wi-Fi e Bluetooth. Porém, você pode reduzir, deixar só botãozinho. Mas eu ainda prefiro em forma de pílula, eu acho mais bonito. Mas claro, como eu disse, cada um vai ajeitar a sua maneira. Esse aqui agora, com o One UI 8.5, você pode mudar de posição. Então, eu gosto muito de usar tanto o volume quanto o brilho mais compridinho na vertical. Esse aqui eu não uso, vem no menos. Esse aqui também, menos. Esse aqui também, menos. E eu uso muito o Always on Display. Então eu venho aqui no mais, procuro aqui o Always on Display. Lembrando que aqui você só vai conseguir ver acesos aqueles botões que ainda não estão lá no painel. Você não consegue colocar função duplicada. Então, aqui tem o Always on Display, eu pressiono, jogo ele aqui e eu quero abrir. Agora, com o One UI 8.5, você pode fazer botão ou pílula, inclusive no Always on Display, que antes era só um botão. E essa caixa aqui de aplicativos, grandona, eu gosto de usar recolhida. Eu acho que assim fica muito mais charmosa. E aí ele mostra os primeiros que eu coloquei, para mim tá ótimo. E aí eu vou puxar os outros botões que eu costumo usar, que é o modo avião, a lanterna, o leitor de QR Code e o economia de energia, que eu tirei aqui de dentro e coloquei aqui fora. Ótimo, para mim tá perfeito, esses são os botões que eu mais uso. Mas pô, tá feinho, né? Tá meio desarrumado. Eu não posso mexer mais na caixinha de aplicativos e nem aqui no reprodutor de mídia. O que eu vou fazer? Eu vou dar concluído, aparentemente vai ficar feio, mas a partir daí eu vou usar o Quick Start. Venho aqui no meu Good Lock, para quem não sabe é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung, não é para qualquer modelo. Você precisa verificar se o seu é compatível ou não. Aqui no canal já tem 2 playlists, vou deixar os links das 2 playlists para vocês na descrição desse vídeo. E lá tem vídeo ensinando a baixar o Good Lock, baixar os módulos e ensinando a usar vários módulos. E o módulo de hoje é o Quick Start, que é um módulo que serve para configurar e personalizar o seu painel de controle ou o seu painel rápido. Você entra no Quick Start, você vai ativar e aqui você tem a opção Advanced Settings. Clica aqui e você vai encontrar a opção Resize Panel Items. Ativa. Lembrando que essa opção só está disponível a partir do One UI 8.5. Uma vez ativada, é só você sair, volta aqui no seu painel, vem aqui no lapisinho e aí começa a brincadeira. Você vai ter muito mais liberdade, como por exemplo,
O reprodutor de música eu quero deixar agora quadradinho, estilo iPhone. Essa caixinha aqui de aplicativos, agora eu quero deixar na vertical. Então facilita muito. Além disso, vai facilitar na hora de personalizar. Eu vou dar uma organizada aqui. Vou pegar esse aqui, vou trazer para cá. Por enquanto, vou deixar esses assim. O brilho eu vou jogar aqui. E o volume eu vou subir e vou aumentar umzinho. Vou pegar o meu reprodutor de mídia e vou jogar aqui em cima. E aí esses daqui vão ficar do mesmo tamanho. Vou pegar esse aqui e vou jogar aqui. Perfeito, né? Mas ficou esse espaço. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar esse aqui. Ah, mas não vai. E aí? Qual é o segredo para você aumentar essa caixinha de aplicativos? Vem aqui em concluído, para ele ficar assim bonitinho. Volta lá no Quick Start e vem aqui em Advanced Settings. Vai rolar a tela e aqui você vai encontrar um Button Spacing. E você vai ativar. Lembrando que você não vai encontrar problema em qualquer celular. Esse aqui, no caso, é o S24 Plus, então eu não estou conseguindo puxar. Já o A57 está indo direto, mesmo com essa função desativada. Então, para resolver isso, caso o seu dê problema, você vem aqui no Button Spacing, ativa a função e coloca aqui ó, no Wide. Quando você colocar no Wide, vier aqui no lapisinho, você vai conseguir ajustar. Ou seja, gente, não sei porque o S24 Plus está com essa frescura, mas o A57 não ficou, tá? Ficou direitinho, sem ativar. Mas aí você já sabe. Então, coloco esse aqui e tá perfeito, tudo do jeito que eu quero. Vem aqui, concluído. E olha como esse painel ficou maravilhoso, gente. Super a minha cara, super exclusivo, super personalizado, com as coisas que eu mais uso. E agora chegou a hora que a gente mais gosta, a hora de personalizar o painel. Eu já ensinei aqui no canal a fazer o efeito Liquid Glass e a fazer o efeito 3D. Hoje eu vou ensinar um efeito diferente, um efeito metalizado. Para começar, eu vou precisar desativar todos os botões e colocar para baixo todos os deslizantes, inclusive o do brilho. Você não vai ver nada, mas o painel está ali. Você vem aqui e faz um print da tela. Fez o print, volta aqui e aumenta o brilho do seu painel. E seu print está aqui perfeito, como eu falei para você. Agora, você vai voltar aqui, ativar todos os botões novamente e vai usar um aplicativo chamado Canva. Vai rolar a tela até fazer upload. Vai clicar em fazer upload e vai pegar a foto que você acabou de printar, o print que você acabou de fazer. Esse é o print. Vem aqui em usar em um design novo. Vai dar um toque para selecionar essa imagem. Vai rolar aqui embaixo a barrinha até cópia de estilo. E aqui na parte de baixo você vai rolar até tendência e vai escolher cromado. Clica em cromado e ele vai gerar uma imagem. E olha isso, gente. Olha como ficou perfeito esse cromado. Não, amei. Agora você vai clicar aqui nessa setinha e vai pedir para baixar. Vai escolher JPEG para ficar menorzinho e vai baixar. E vai abrir essa imagem. Abriu a imagem, vocês vão reparar que ele deixou todos os símbolos. O que eu recomendo para não ficar feio. Se você tiver aí no seu telefone, você clica aqui. Se você não tiver, você vem no lapisinho e pede o apagador de objetos. Como eu tenho IA, ou aí, ele entra direto, ele não me dá a opção apenas de apagar objeto. Então, você vai vir aqui e vai selecionar esses botões todinhos aqui que a gente não quer que apareça. Depois que você selecionar todos, você apaga. Apaga, dá OK, vem aqui e salva a cópia. Eu já tenho tudo apagadinho direitinho. Quando eu fiz a primeira vez, ele gerou esse aqui maior, então ficou melhor. E eu apaguei tudo. E aí ficou assim. Inclusive, aqui embaixo, ele escreveu errado, escreveu espalhar tela. Então, eu apaguei também, além de ter apagado essas coisas aqui. Agora,
Quando ele gerou esse aqui menor, então eu vou usar a outra imagem. Caso ele gere alguma coisa que não ficou legal, é só vocês pedirem para gerar novamente, que aí ele vai acertando. O que eu recomendo apagar? Essa parte de dentro, esse aqui todo, o escrito, as teclas, tudo, e aqui se ele escrever errado. Também, dependendo de como ele gerar, eu recomendo apagar esses símbolos dentro do deslizante do brilho e do volume. Então, eu vou usar esse aqui, que já está apagado, tudo direitinho, tudo bonitinho. Inclusive, vou disponibilizar para vocês essas imagens. Mesmo que vocês façam um centro de controle diferente, de repente vocês podem aproveitar alguma dessas imagens. Agora, a gente vai recortar. Você pode pressionar, soltar, vir aqui nos 3 pontinhos e salvar imagem. Às vezes fica perfeito, como é o caso dessa daqui, ficou perfeita, e às vezes não. Caso não fique perfeito, você pode vir aqui no lapisinho, 4 quadradinhos e pedir laço. E aí você vem aqui e você envolve no laço. Clique em avançar, clique em OK, olha como fica muito mais perfeito com laço. Vem aqui e salva a cópia. Vai fazer isso com todas as imagens. Eu já tenho todas as imagens recortadas, agora nós vamos aplicar. Para aplicar, a gente vai voltar lá no Quick Start e vai vir aqui em Edit Panel Style. Lembrando que essa função também só está disponível a partir do One UI 8.5. Vai dar um toque aqui e aqui você vai adicionar as imagens. Button Box é aquela caixinha de aplicativos que era grandona e eu deixei compridinha. Então, você vem no mais e vai na sua galeria buscar a imagem compatível àquela caixinha. Pegou a imagem, vem aqui, aplica. Vem no Media Player, vai fazer a mesma coisa, que é aquele que a gente deixou quadradinho, que é onde toca a música. Vem aqui, aplica. E aí você vai fazer a mesma coisa para o botão de brilho e volume. E aqui, em botões, você vai fazer a mesma coisa para os botões de Wi-Fi, Bluetooth, todos que vocês estiverem lá aparecendo do lado de fora daquela caixinha de aplicativo. Vou adicionar todos e já volto para mostrar a vocês como ficou. Tudo pronto, já coloquei todas as imagens, já ficou lindo, maravilhoso. Vou mudar o wallpaper. Coloquei um roxinho, só para vocês conseguirem visualizar melhor esse cromado. Agora vem a parte que ninguém te contou. Ele tá meio sem graça. Essa parte aqui do deslizante que você clareia ou aumenta o volume, ou quando você ativa, fica branco, fica feio. Como a gente vai resolver isso? Antes de eu mostrar como resolver, eu quero só fazer aqui uma observação, que como eu falei para vocês, vocês só vão conseguir trocar os botões de fora. Os daqui de dentro vocês não conseguem trocar. Reparem que eu tinha um ícone de localização, então eu coloquei. Só que localização tá aqui dentro. Então, quando eu volto aqui para o meu painel, ele não mostra. Não adianta, só se eu pegar, se eu vier aqui, editar, pegar localização, puxar aqui para fora, concluído, e aí vai aparecer. Agora, com o painel todo ajeitadinho, a gente vai personalizar um pouco mais. Opções que vocês têm: movimento de pinça, papel de parede, paleta de cores. Ativa, vem aqui e escolhe uma paleta de cor. Vou escolher o lilás, porque eu coloquei aquele roxinho, aquele wallpaper roxinho. Aplica, aplicou, olha como muda. A parte ativada vai ficar roxa, inclusive aqui tem um entorno roxinho, e os outros vão permanecer escuro, os que estão desativados. Aqui, modo noturno. Outra opção: movimento de pinça, temas, vem aqui e baixa um tema. Como eu já tenho baixado, vem aqui no meu conteúdo e eu tenho esses teminhas. Eu vou vir aqui e vou aplicar um deles. Aplicado, olha como mudou completamente o meu painel de controle. Vou aplicar outro. Olha agora com esse aqui. Olha esse que perfeito. Esse eu acho que super combinou. O que vocês acharam? Qual vocês mais gostaram? Ah, mas eu não quero aplicar um tema, porque senão eu aplico no meu sistema e eu não quero mudar a cor. O
que eu posso fazer? Volta lá no Quick Start e agora você vem na parte de Panel Theme. Vem aqui no mais e cria um teminha para você. Vou criar um aqui bem rápido, tá, gente? Vou vir aqui, qual fica bom? Vou fazer esse aqui, que eu acho que fica bom com aquela cor, né? Ou mais para cá. Vou deixar esse aqui, vou deixar quase transparente. Ok. Vem aqui, pega essa mesma corzinha, só que aí eu vou dar um gásinho nela. Deixa eu ver. Bom. Aqui no fundo, eu vou pegar a mesma cor, vou deixar assim. E esse aqui, eu vou pegar essa última, vou deixar assim. Aqui, nessa bolinha, eu vou deixar um pouquinho de cor. Só que eu vou escolher esse mais fumezinho aqui, ó, um pretinho, bem fumezinho, só para marcar. Acho que assim tá bom. E aqui na parte de dentro, como eu já tenho uma imagem, não vai fazer muita diferença, né? Então, eu vou colocar esse aqui, tanto faz. Ok. Lembrando que eu estou personalizando no modo dia, no modo claro. Vocês precisam personalizar nos dois modos, caso vocês usem também o modo escuro. Vem aqui e personaliza. Eu só vou fazer no claro, para ser rápido. Vem aqui e salva. Salvei, apliquei. Vamos ver como ficou? Bem bonito, né? Mas eu tô com um wallpaper verde. Vou trocar o wallpaper. Troquei por esse azul. E olha como ficou? Para finalizar, vou colocar um roxinho. Olha que perfeito. Como eu deixei o fundo esverdeado, mas bem transparentezinho, ele mostra um pouco da cor da tela que eu tenho por baixo. E para finalizar, esse aqui com roxinho. E aí, você já tinha feito seu painel desse jeito? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal. E inscreva-se para não perder os próximos vídeos com novidades que fazem total diferença no seu dia a dia. E agora eu quero saber qual personalização você mais gostou. Me conta aqui nos comentários. Por hoje é só e como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!